Boa tarde, pessoal. O meu grupo vai falar sobre voz da pessoa transgênero, né, possibilidades na clínica vocal. O grupo é formado por mim, Jéssica Souza, Joyce Silva e Luane Sala. Sobre esse tema, a gente vai falar sobre a pessoa transgênero, o olhar da fonoaudiologia para a voz transgênero, avaliação vocal, tratamento cirúrgico, reabilitação, principais tecnologias usadas na fonoterapia, ambulatório de voz trans do complexo UFBA e o traçado mais. A sociedade ela atribui o gênero de uma pessoa por meio de características, né, nas interações sociais, nas regras de comportamento, na imagem, principalmente na voz. A convivência nos espaços sociais normatizados para essas pessoas é bem complicada, né? Levando em consideração que o corpo é um atributo natural que define a identidade. Daí a necessidade de readequar a voz, né? Então, fazendo um panorama do contexto histórico, nós temos várias datas de eventos importantes para a pessoa transgênero e a comunidade LGBTQIAPN+. Vou destacar aqui 2008, que foi o ano em que o Ministério da Saúde incluiu as cirurgias no SUS e instituiu o processo transexualizador pela portaria 1707 e 457. Né? E em 2011, também o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde Integral LGBT+, né, no âmbito das políticas de promoção de equidade, também pela portaria 2.836. E em 2013, houve uma redefinição e uma ampliação desse processo transexualizador, né, incluindo travestis e os homens trans, pela portaria 2.803. E aí, seguindo aí esse avanço no contexto histórico das lutas da população transgênero, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde criou o Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans, que é o PAIS Pop Trans, que foi criado em 2024. E nesse programa, ele tem uma equipe multidisciplinar. Ele é dividido em atenção especializada 1 e atenção especializada 2. Ambos têm presentes, né, tem incluso a figura do fonoaudiólogo. O objetivo desse programa é melhorar o acesso das pessoas trans à atenção especializada à saúde dentro do SUS, né? Ampliar, qualificar os serviços, ações de saúde e intersetoriais e também as políticas públicas. Bom, a fonoaudiologia, ela compreende que a voz desempenha um papel fundamental no processo de construção da identidade de qualquer indivíduo. E no indivíduo transexual, ela tem importância maior ainda, ou seja, contribui para o processo de autoaceitação, a construção de autoimagem, autoestima e receptividade social. Então, por isso é extremamente importante, né, incluir as perspectivas desse indivíduo quando se avaliam os resultados dos procedimentos a ser realizados ou já executados, né? Seja ele a terapia vocal, a cirúrgica ou o tratamento medicamentoso. Para o transexual, a voz ele é mais um aspecto a ser modificado e adaptado ao gênero no qual ele se identifica. Nos dias de hoje, já é possível compatibilizar a identidade sexual com o gênero percebido pelo indivíduo, né? E dentro dessa concepção, o fonoaudiólogo deve fazer parte dessa equipe multidisciplinar, de um processo transexualizador, né? Em que, sendo a voz um importante aspecto de percepção do gênero, né? Então, proporcionar aos homens e às mulheres trans uma melhor aceitação, as características inerentes às próprias vozes. Bom, falar de transexualização também é falar de resignação vocal, né? Algumas acontecem já durante o processo de transexualização, como é o caso de homens trans, né? No processo de transexualização dos homens trans, existe a hormonioterapia, né? Onde ele faz a ingestão, o uso de testosterona, e o uso da testosterona promove já essas alterações vocais, onde ele aumenta um pouco mais a massa das cordas vocais, ocasionando alteração no tom. Então, para homens trans, né, a hormonioterapia e a terapia vocal são eficazes em 90% dos casos, né? E as cirurgias das pregas vocais são raramente utilizadas. Porém, nas mulheres trans, que é a maioria da população trans, né, chega a ser quase que 75%,
em alguns estudos. Quanto à voz, a harmonização ela não leva a mudanças vocais. Então, é necessário intervenções cirúrgicas, como a tireoplastia ou a glotoplastia, né? Então, eu vou falar um pouquinho das cirurgias, né, que são realizadas para resignação vocal, quando o processo de hormonioterapia e terapia vocal não proporcionam um resultado esperado ou desejado por esse indivíduo. Então, eu vou falar da tireoplastia, que é uma cirurgia realizada no esqueleto laríngeo, né, através de pequenas incisões na cartilagem. Nesse processo, as estruturas da cartilagem laríngea, geralmente tireoide, são modificadas com o objetivo de melhorar essa voz e proporcionar tanto o relaxamento ou estiramento das pregas vocais, mudando essa tonalidade vocal, né? Então, as mais utilizadas é a tireoplastia tipo 3, né, que é recomendado para homens trans, cuja voz é muito fina e queira transformá-la um pouco mais grave, né? Ou mais grave do que já é, né? Então, ele é realizado através da redução da tensão das pregas vocais. Aqui é uma técnica, né, em que fitas verticais da cartilagem são retiradas para encurtar e relaxar essa tensão das cordas vocais e, desse modo, reduzir a frequência vocal. Já a tireoplastia tipo 4 é uma técnica para aumentar a frequência vocal, aproximando as cartilagens tireoide e cricoide anteriormente. Nesse processo, a principal indicação é que ela vai dar uma baixa frequência vocal. Esse tipo de cirurgia é recomendado para mulheres trans que procuram uma voz mais confortável e mais feminina. Outro procedimento cirúrgico bastante utilizado para a feminização da voz é a glotoplastia, né? Ela é realizada através de uma sutura na parte anterior das pregas vocais, né? Onde visa diminuir a área de vibração. E com isso a voz fica mais aguda e feminina, né? Ao contrário da tireoplastia, a glotoplastia é uma cirurgia realizada via intraoral. A tireoplastia ela é realizada através de uma incisão no pescoço, né? Então, a tireoplastia, ela provavelmente vai deixar uma pequena cicatriz, enquanto a glotoplastia não, né? Outra cirurgia que as mulheres trans realizam muito, principalmente quando vão participar de uma tireoplastia ou de uma glotoplastia, elas aproveitam para fazer a condroplastia, né, que envolve a redução da cartilagem da tireoide para remodelar, ou seja, reduzir a proeminência do pomo de Adão, né? Ele faz uma raspagem dessa cartilagem para diminuir essa proeminência. E aí, como é que acontece nesse processo, né? Tanto as duas cirurgias, elas são cirurgias realizadas com anestesia geral ou local, depende muito da técnica e de quem está realizando essa cirurgia, né? A duração das cirurgias são de curto tempo, são de 60 a 120 minutos, ou seja, de 1 hora a 2 horas. O tempo de duração de recuperação máxima aproximadamente de 4 semanas, e as orientações pós-operatórias sempre são que o paciente deva ficar em repouso vocal total por, em média, de 7 a 14 dias, né? Entre o 6º e o 10º dia poderá ser realizada a retirada dos pontos no consultório quando realizada a tireoplastia, né? Na condroplastia não precisa retirada dos pontos, não existem restrições alimentares para nenhuma das duas cirurgias, e após a cirurgia é indispensável o tratamento com fonoaudiólogo, né? Onde esse profissional ele vai colaborar durante o processo de adaptação a essa modificação e ao comportamento vocal. Agora, adentrando o tópico de reabilitação e fonoterapia, ela é realizada de acordo com a demanda da pessoa, né, que procura o serviço, uma demanda maior para a feminização vocal para mulheres trans, né, e esta procura se dá pela busca de conforto da própria pessoa em questão de sua expressividade de gênero nas interações sociais. Então, são vários aspectos a serem trabalhados, como timbre, entonação, intensidade vocal, fadiga, ressonância, linguagem, comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Isso se dá muito por conta que muitas pessoas trans possuem disforia vocal, que é um transtorno que ocorre quando a pessoa não corresponde à identidade de gênero. Então, isso pode causar um desconforto e pode até desencadear ansiedade, depressão e baixa autoestima, fobia social também. Bem, e como ocorre esse processo, né? Em primeiro contato, deve acolher a demanda, né? Apresentar as orientações em relação às modificações vocais que ocorrerão. Então, é importante o terapeuta lembrar que essas modificações vão estar sempre, né, condizentes relacionadas à anatomia desse sujeito.
Também, né, tem que priorizar exercícios que se adequem à realidade daquele sujeito. Então é importante que coloque exercícios que ele possa praticar tanto na terapia quanto, né, em casa, para que dê continuidade a todo esse processo terapêutico. Em segundo contato, também é importante ter o ajuste da postura corporal, então a questão de todo o alinhamento vertebral, posicionamento de tórax e cabeça, e também a questão do ajuste de padrão respiratório. Então, se a pessoa tiver algum padrão respiratório inadequado, tem que ser trabalhado para que tenha, né, uma projeção vocal, uma produção vocal saudável e adequada. A partir disso, né, possuem exercícios que equilibrem a emissão e possibilitem ao paciente um novo ajuste vocal. Então, podem abranger técnicas de movimentos corporais globais, com manipulação também digital da laringe, uso de massageadores, até técnicas de rotação de ombros. Também exercícios que trabalham efetivamente a motricidade facial, exercícios de lábio, de língua, de mandíbula. Tudo isso também é associado a técnicas mastigatórias. Também a utilização de técnicas como emissão de fricativos e glissando, isso tudo para promover o direcionamento de fluxo aéreo, e também o uso do humming, que auxilia tanto na estabilização da voz. E em relação, durante a terapia, é importante que o profissional ele relembre orientações de conscientização vocal. Então, a questão de utilizar sons hiperagudos para elevar a frequência fundamental e sons mais graves para baixá-la, usar fonação e sorriso, explorar diferentes emissões, modulações, tanto ascendente quanto descendente no final das emissões, e lembrar sempre da articulação e expressividade da fala, Enquanto questão de orientação à saúde vocal, é importante lembrar de respirar adequadamente enquanto fala, não fazer esforço vocal, articular bem as palavras, beber bastante água, principalmente se a pessoa fizer uso excessivo da voz, for um cantor, atriz, professor, e evitar fumo e bebidas alcoólicas. Eu fiz 2 consultas com fono, eu não fiz mais porque a fono que me atendia foi demitida, infelizmente. Nessas 2 consultas, a fono me passou exercícios vocais pra fazer. Ela falou pra fazer esses exercícios todos os dias e eu fiz. E deu muito resultado. O resultado, no caso, seria engrossar a voz. Vou mostrar um vídeo pra vocês antes da fono e depois de 4 semanas fazendo os exercícios diariamente, junto com a testosterona, claro. Essa é minha voz 5 semanas em tempo. E essa é minha voz 8 semanas em tempo. Isso também funciona se você não tiver tempo. Então, como vimos no vídeo passado, possuem questão de exercícios que auxiliam nessa questão da readequação vocal, mas também temos estratégias, estratégias verbais e não verbais que são propostas também na clínica terapêutica, que são colocadas tanto para homens trans quanto para mulheres trans. Como estratégias verbais, temos a comunicação direta e indireta, troca de papéis, observar e analisar falantes masculinos, femininos, até imitar outra pessoa, Também pode haver de forma mais específica, na terapia, uma mudança de trato vocal com redução na sua extensão, promovendo estiramento labial, então essa questão de falar em sorriso, A redução da cavidade interior com limitação da abertura bucal, elevação e anteriorização do dorso da língua, e como estratégias não verbais que são utilizadas mais em si, fora do ambiente ambulatorial, pode ser o contato olho no olho, um simples inclinar-se para o interlocutor. Isso tudo ajuda e contribui para a continuidade, do processo terapêutico. E dando seguimento, nós temos tecnologias que podem ser utilizadas na fonoterapia, Que aqui trazemos como exemplo a eletroestimulação, e a seguir irei falar da laser terapia, no qual a eletroestimulação, ela melhora a qualidade vocal nos padrões de tempo máximo de fonação. Então, ela é uma técnica bioestimulativa, não invasiva, que ela possui, o objetivo do relaxamento muscular, a melhora da vascularização, o abaixamento e elevação da laringe, e também na redução da atividade muscular e aumenta o ativo da força muscular. Dando continuidade, temos aqui a laser terapia, que ela também é uma técnica que ela não é invasiva, ela é bioestimulativa e ela possui resultados positivos, principalmente quando se trata de laser de baixa intensidade, porque ele possui efeito analgésico, antidematoso, com reparação de lesão muscular e regeneração de nervos periféricos. Também ele possui aplicabilidade diretamente no músculo cricotireoide. Nisso ele vai proporcionar uma maior flexibilidade muscular, o aumento de pitch agudo em mulheres trans e travestis especificamente, Além de contribuir também com os harmônicos sonoros, e nisso que deixa a voz com uma maior amplificação sonora. Por fim, é importante ressaltar essa questão das expectativas que muitas pessoas trans colocam, no profissional fonoaudiólogo, almejando uma meta e que por muitas vezes, por conta da sua própria anatomia, não vão ser alcançadas. Então, é importante que esse profissional ele conscientize esse sujeito, a partir das suas demandas. Também é importante lembrar, principalmente em relação a mulheres trans,
que nem sempre a questão de uma voz muito aguda é sinônimo de uma voz feminina. Tem diversos outros fatores que podem caracterizar um falante como sendo uma mulher. Então, é importante que esse profissional conscientize todo esse sujeito para que haja um equilíbrio de corpo, mente e voz, para que seja colocada uma integração social e que evite demais frustrações futuras durante a fonoterapia. Então, o UPS, a UFBA e EBSER, eles possuem um ambulatório transexualizador, que é referência em cirurgia de redesignação sexual. A população contemplada é a população do PAS POP trans, que eu já falei anteriormente, que recebe uma atenção especializada junto ao ambulatório de voz trans do Serviço de Fonoaudiologia do Complexo UPS, em parceria com o ambulatório transexualizador. O ambulatório funciona desde 2018 e já atendeu mais de 300 pessoas. Então, o ambulatório transexualizador, ele dispõe de uma equipe multidisciplinar e tem um atendimento humanizado e um ambiente acolhedor. Tudo isso vai democratizar o acesso à saúde dessas pessoas trans. Se dá por demanda livre, né? Passa-se por uma avaliação, tratamento e acompanhamento. A oferta de atendimento adequado e procedimentos específicos para a população trans. Com o objetivo de trazer mais informações a respeito desse tema, eu achei muito interessante trazer a página do Traçado Mais, né, que é um projeto de extensão da UFBA, do curso de Fonoaudiologia, né, que tem o objetivo primordial de realizar um trabalho de cuidado fonoaudiológico voltado para esse público, né, trans. E ele é um projeto idealizado pela professora doutora Maria Lúcia Masson, a professora Malu, o fonoaudiólogo Gabriel Cabral, que é fonoaudiólogo do ambulatório transexualizador do UPS, e a graduanda em fonoaudiologia, nossa colega Gisele Freire, que é a equipe do Traçado, né? O Traçado é uma extensão focada no processo de afirmação vocal das pessoas trans, usuárias do ambulatório transexualizador. A equipe multidisciplinar, sendo no ambulatório de voz trans, é realizado o programa de afirmação vocal, o PAV Trans+, né? Nesse programa de afirmação é feita uma anamnese, né? Uma entrevista inicial, uma avaliação vocal detalhada e terapia. Acessem o Instagram, que é muito bacana, muito legal, tem muita informação legal e vocês vão gostar demais. O @ tá embaixo, @traçado mais.